Fala galera, meu nome é professor Wesley Cândido, beleza? E nós hoje vamos bater um papo sobre aspectos macroscópicos da matéria, tá? Sigam aí a nossa página, tá? @Enhango de Almeida e o @Quimiita, beleza? Bom, mas para começar a nossa aula de hoje, vamos bater um papo aqui sobre matéria e energia, tá bom? Matéria e energia, o que seria isso? Matéria é tudo aquilo que tem massa, tá bom? Massa e ocupa lugar no espaço. Então matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Um exemplo do que não é matéria, o vácuo. O vácuo, ele não é matéria. Por quê? O vácuo é a ausência total de matéria, tá bom? No vácuo nós não temos matéria, nós evacuamos todos os átomos e todas as moléculas daquele ambiente, né? O ambiente de vácuo, ele é a ausência total de matéria, tá bom? Experimentalmente, nós não conseguimos obter um vácuo total, tá? O vácuo total, ele é só teórico, mas, entretanto, todavia, a definição do vácuo é ausência total de matéria, beleza? Bom, só que a matéria, ela pode ser dividida em corpo e objeto. O que seria o corpo? O corpo é aquela matéria que é bruta, né? Ela não foi trabalhada ainda pela ação do homem. Por exemplo, a matéria bruta, que eu posso citar para vocês, são os lingotes de ferro, né? O que é um lingote de ferro? É aquela barra de ferro sem forma, né? É aquele paralelepípedo de ferro que a gente não tem forma. Ele não serve para nada, é apenas a matéria bruta que não tem forma e só está ali esperando a ação do homem para que ele se transforme em alguma coisa útil, tá? Ao contrário aqui, eu tenho o objeto. O objeto é pegar esse lingote de ferro, o lingote de ferro que é o meu corpo, né? E transformar ele em alguma coisa útil. Quando eu transformo ele em alguma coisa útil, eu tenho um objeto, entende? Então se eu pego aquele ferro, aquele lingote de ferro, e faço uma barra de ferro, por exemplo, essa barra de ferro vai servir, por exemplo, para virar uma chave de fenda, ou então para servir de fundação para uma casa, né? Para esse tipo de coisa. Aquele lingote de ferro, que era o meu corpo, se torna um objeto, porque agora ele é utilizável, ele é aplicável agora à ação humana, né? Bom, outra coisa aí que nós temos, né, é a energia nos aspectos macroscópicos da matéria, né? Matéria e energia. A energia é a capacidade de realizar trabalho, tá? No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, ela vai estar dada em joules, tá bom? Em joules, beleza? Bom, agora a gente vai entender aí como é que funciona essa tal dessa energia, né? Energia é um termo muito abrangente, né? No geral, a gente diz que é a capacidade de realizar trabalho. Trabalho é aquilo que vai fazer movimento ou vai transformar energia elétrica em energia luminosa. Tudo isso aí é um trabalho realizado por essa energia, tá? O que acontece? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês que é o seguinte. Eu tenho aqui uma represa hidrelétrica, tá? Nessa represa hidrelétrica, o que eu tenho? Eu tenho a água aqui que ela tá numa altura maior que a altura aqui embaixo, né? Aqui, ó, eu tenho uma altura de água, uma coluna de água aqui, né? A água, ela tende a escoar para baixo, né? Eu não tenho a gravidade puxando ela, então ela tende a escoar aqui para baixo, beleza? E o que vai acontecer? Bom, essa energia potencial aqui, que é a energia acumulada por conta dessa altura aqui que a gente tem, né? Essa coluna de água, ela vai ser transformada em energia cinética, né? Energia de movimento. Bom, quando essa energia cinética ela flui por aqui, né? A água vai fluindo com energia cinética, vem aqui no meu motor. Esse motor aqui eu tenho hélices, né? Essas hélices vão girar, né? À medida que ela vai girando, eu vou ter o quê? Surgimento de energia elétrica, tá? Surgimento de energia elétrica. Então, galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma transformação de energias, né? Muitos vestibulares, eles cobram esse tipo de conceito. Você saber como uma matéria, como uma energia se transforma em outra, tá? Como uma energia se transforma em outra. Então, eu tenho aqui a energia potencial, né? Que é a potência aqui que ela está armazenando por conta da altura da coluna de água, se transformando em energia cinética.
A água está no alto, não tá? Aí ela tende a fluir para baixo, né? Tá transformando em energia cinética, ela está fluindo, está com movimento. E a energia cinética, ela é transformada em energia elétrica. Como? Movimentando aqui minha turbina, né? Essas paletas aqui movimentam a turbina, que fazem com que surja aqui energia elétrica, tá bom? Energia elétrica. Bom, terminando o nosso papo aqui de energia e matéria, nós vamos analisar aqui as propriedades da matéria, tá? Propriedades da matéria, que são o quê? Propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas. Dentro desses tópicos eu tenho subtópicos, tá? Quais são eles? Esses aqui, ó, todos esses aqui. Nessa aula, a gente vai focar aqui em propriedades gerais e funcionais. As específicas, a gente vai adentrar mais nelas na próxima aula, tá? Então, olha só, propriedades da matéria. Como é que vai funcionar isso aí? As gerais. Todo o nosso estudo vai ser em relação a esse cubinho aqui, tá? É um cubo qualquer. Esse cubo tem massa? Tem. Uma massa de quanto? Bom, não sei. Uma massa X, por exemplo. Essa massa aí, ela é diferente do peso, tá, galera? Por quê? A massa é a quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria, ela não vai variar. Por quê? Esse cubo vai ter uma quantidade de matéria aqui na Terra e vai ter a mesma quantidade de matéria lá na Lua. Só que o peso dele aqui na Terra vai ser um e lá na Lua vai ser outro. Por quê? Porque aqui na Terra eu tenho uma aceleração da gravidade. Lá na Lua eu tenho outra, tá bom? Então, olha só. Esse cubo aqui ele é dotado de uma massa. A massa é o quê? A quantidade de matéria que eu tenho aqui nesse cubo, tá? Esse cubo também tem uma extensão. O que seria essa extensão? É o volume dele, ele ocupa espaço ali. Então, ele tem um volume determinado. Ele tem 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 ml, não sei. Pode ser um cubo com qualquer extensão que a gente queira, tá? Mas ele tem uma extensão, de fato. Então ele ocupa um volume, beleza? A inércia, bom, a inércia é a capacidade desse cubo aí, dele permanecer em movimento, ou se ele estiver em movimento, ele permanecer em movimento, com velocidade constante, tá? Então se eu pegar esse cubo aqui, ó, e jogar ele para o lado, ele vai permanecer com velocidade constante, né? Desprezando atrito, entre outras coisas, tá? Ele vai permanecer com velocidade constante até que algo pare ele. Então essa é a inércia, né? O que está em movimento tende a permanecer em movimento, o que está parado tende a permanecer parado, tá? E aqui eu tenho a impenetrabilidade, tá? A impenetrabilidade, ela vai ser o seguinte, é a capacidade da matéria de ser impenetrável, né? Aí você me pergunta, pô, professor, quando eu coloco lá a água, né? Quando eu coloco açúcar na água, eu não tenho açúcar entrando na água, não está um entrando dentro do outro? Bom, aí é curioso, porque a matéria é impenetrável. Então esse açúcar vai para onde? Ele entra dentro da água? Não. A gente vai ver isso aí, tá? É uma outra capacidade, uma outra propriedade geral da matéria que vai responder essa pergunta, tá? Mas no geral, a matéria ela é impenetrável, tá? Um corpo não pode ocupar o mesmo espaço do outro, tá bom? Divisibilidade. Esse cubo aqui eu posso dividir ele em várias partes, né? Eu posso dividir no meio, depois no meio, depois no meio e assim sucessivamente. A matéria ela é divisível, né? A compressibilidade. Esse cubo ele tem uma certa compressão, né? Aqui nos sólidos, por exemplo, a gente vai notar que é o seguinte: nos sólidos eles não são tão compressíveis, tá? Eles não são tão compressíveis. Os líquidos são um pouco mais compressíveis. Já os gases, eles são muito compressíveis, tá? Por quê? Porque o gás, ele tem muito espaço vazio, né? Ó, por exemplo, se eu pegar uma seringa, né? E empurrar o êmbolo da seringa aqui contra a minha mão, o que vai acontecer? A seringa vai ser deslocada, né? O êmbolo vai ser deslocado. Então aquele ar que está ali dentro, ele vai ser comprimido, e muito comprimido, tá? Porque tem muito espaço vazio ali dentro. Então a gente pode o quê? Comprimir aquilo ali. Já os sólidos não, eles são um pouco compressíveis. Os líquidos são mais ou menos, tá? É o meio termo. E a elasticidade. Bom, a elasticidade é a capacidade da matéria de
ter essa elasticidade, né? Ela é elástica, ela tende a se deformar à medida que a gente aplica uma força ali nela, né? Essa força vai fazer com que a matéria se deforme e volte para o formato original. Vide, por exemplo, uma esponja. Uma esponja, ela é deformável, mas depois ela volta para o formato original, tá bom? E por último, a porosidade, que vai responder aqui a minha pergunta da impenetrabilidade. Quando você bota açúcar em água, né? Isso aí já foi até questão de Olimpíada. Quando você bota açúcar em água, o açúcar, ele não fica dentro da água. Ele fica nos poros, né? Nos interstícios. Tem duas moléculas de água aqui. O açúcar vai ficar onde? Aqui no meio, tá? Entre as moléculas, tá? Nos poros dessa matéria, tá bom? A questão de Olimpíada, ela cobrava o seguinte: eu tinha lá uma superfície de platina e dizia-se que a gente consegue colocar hidrogênio na superfície de platina ali, né? A gente conseguia botar até 400 vezes o volume de platina que a gente tinha de hidrogênio. Então a gente consegue o quê? Botar os hidrogênios ali entre os átomos de platina, que são grandes. Muitos átomos de hidrogênio, né? Então, a propriedade da matéria que explica isso aí é a porosidade, né? Bom, e as propriedades funcionais? As propriedades funcionais relacionam-se às funções químicas da coisa. Função ácida, base, sal, óxido, ácido carboxílico, entre outros, tá? Vou só colocar aqui para vocês que são os ácidos, as bases, sais, óxidos e etc. Essas são as propriedades funcionais, tá? É uma característica específica de determinadas substâncias, beleza? E as propriedades específicas, tá? Que são o quê? As organolépticas, químicas e físicas. Eu vou te dar um exemplo aqui da água, que a água é bem fácil da gente entender, tá bom? Ó, a água ela é insípida, ela não tem sabor. Sabor é uma propriedade organoléptica. Organoléptica são relacionadas às nossos sentidos, tá? Por exemplo, o tato, olfato, fala, ouvidos também. Todas essas são propriedades organolépticas. Nós estamos sentindo isso, tá bom? Sentindo, né? Nós sentimos que a água é insípida, ela não tem sabor. Nós sentimos que a água é inodora, ela não tem cheiro. Nós sentimos que a água é incolor, ela não tem cor. E ela é incombustível, tá? Já incombustível, né, é uma propriedade química dela. Organoléptica, né, que são aquelas que nós conseguimos sentir com os sentidos que nós temos, que é visão, tato, paladar e outros, são só essas três aqui. Ela é insípida, inodora e incolor. Todas essas aqui são propriedades organolépticas, tá? Essa aqui, ela é incombustível, é uma propriedade química, tá? Propriedade química, por quê? Porque ela não reage com o oxigênio gerando uma combustão. Já o etanol, por exemplo, que é um outro tipo de líquido, né, que a gente utiliza como combustível, ele vai reagir com o oxigênio gerando uma combustão, uma queima, né? Já a água não. Já tentou queimar água alienígena? Não acontece, né? Não acontece. Então, queimar água não acontece. Então, a última aqui, só para a gente fechar nossa aula, é as propriedades físicas, né? Que é o ponto de ebulição, o ponto de fusão, que nós vamos aprofundar mais nessa parte na próxima aula. Valeu, galera? Show!